Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vim tratar de um assunto aí, né, que deu polêmica essa semana. Vocês aí pelo título, vocês já sabem, né, do que eu quero falar. Bem, muitas pessoas já sabem, né, desse assunto, outras pessoas não sabem, como eu perguntei ontem, minha colega perguntei, você viu e tal, ela falou, não vi não, porque eu não tenho costume de ver televisão, mas nem precisa ver televisão, né gente, porque tá na internet, aí né, tá na internet aí a torta e a direita, para quem quiser ver sobre esse assunto polêmico. Bem pessoal, eu quero pedir desculpas a isso porque o ventilador tá ligado lá na sala. Talvez o som do ventilador esteja um pouco forte, né? E se o som dele estiver forte, talvez esteja dando para ouvir aqui no vídeo. Mas como a Luísa tá dormindo lá no sofá, então não posso desligar o ventilador. Bem pessoal, esse vídeo eu quero falar de dois atores, né? Que essa semana aí foram muito falados, né? Que é o Will Smith e Chris Rock. Tô chique, né, gente? Tô tentando falar o inglês certinho, que a gente fala Will Smith, mas lá pra eles é Will Smith, né? Mas eu vou falar o Will Smith, gente. Vou falar o Will Smith mesmo, gente, porque eu tô acostumada, né, desde criança a falar Will Smith, né? Então, Will Smith e Chris Rock, né? Eu quero já aqui deixar, gente, que eu amo Will Smith e amo Chris. Todo mundo odeia o Chris, mas eu amo o Chris, gente, como eu já falei pra vocês, né, aí em outros vídeos. E nosso Will Smith, né, é o Will Smith, é um maluco no pedaço, né, The Prince of Bel-Air, um príncipe em Bel-Air, né, que esse é o nome verdadeiro da série. E desde criança eu sempre assisti o Will Smith. Eu conheci, né, o Maluco no Pedaço primeiro que Chris, depois que veio Chris. Mas quando eu também comecei a assistir Chris, me apaixonei, né? Mas no caso, o Chris Rock não é o Tyler James Williams, né? Não é o ator que interpretou o Chris. Chris Rock é o verdadeiro Chris. Então, pessoal, essa semana tivemos aí o Oscar e tivemos esse assunto polêmico aí no Oscar do ator Will Smith agrediu Chris Rock com um tapa na cara, gente. Literalmente um tapa na cara, né? E, gente, quando eu vi aquela cena, eu comecei a rir. Eu falei, meu Deus. Eu falei, olha só o que esses dois aprontaram, que número que esses dois fizeram. Eu pensei que era brincadeira, gente, quando eu vi. Aí eu falei, caramba, esses dois são demais, o Will Smith e Chris Rock. Aí eu falei, olha só o que eles aprontaram pro Oscar. Fingindo um dar um tapa na cara do outro pra ser engraçado. Eu pensei que era brincadeira, né? Mas aí depois que o noticiário anunciou que ia dar a notícia, aí falaram que iam falar e tal. Aí eu falei, acho que não é brincadeira não, acho que é verdade. Aí eu falei, gente, não acredito. Aí até o pessoal mesmo que tava lá no Oscar, né, na hora que o Will chega assim, tipo, do nada e dá um tapa na cara do Chris, o pessoal começa a rir. Ai. Aí eu pensei, tadinho do Chris, sempre sofrendo bullying, né? Mas dessa vez foi diferente, né? Porque dessa vez foi o Chris fazendo bullying, né? E ele fez o bullying, né, no caso, com a esposa do Will Smith, o nome dela é Jada Smith, né, também. E ele fez o seguinte bullying porque a esposa do Will Smith sofre de uma doença chamada alopécia, né, que é uma doença que faz com que a mulher tenha perda do cabelo. E por ela ter essa doença, ela prefere então raspar logo tudo, ela prefere raspar o cabelo todo. E eu não sabia, gente, que a esposa do Will sofreu dessa doença. Quando eu via ela sem cabelo, ela careca, pra mim era estilo, né? Porque essas mulheres, assim, americanas, elas têm o costume, né, de ter o cabelo assim... Na verdade, mulheres da mídia, né, têm o costume de ter o cabelo diferente.
E pra mim era o estilo. Eu até lembrei daquela cantora do grupo Rouge, a Aline Riley, né? Que ela também raspou o cabelo, mas por questão ai, qual é o nome? De transição, não por questão que ela tem doença. E pra mim era estilo. Eu olhava pra ela e falava, poxa, a mulher do Will tem a cabeça raspada, acho que que ela gosta de um estilo. Mas eu fiquei sabendo através desse acontecido que, na verdade, ela tem essa doença, né? Alopecia. E o que aconteceu, gente? O ator Chris Rock comparou a esposa do Will com uma personagem de um filme, tô lendo aqui, tá, gente? De um filme chamado G.I. Jane, interpretada pela atriz Demi Moore, do filme Até o Limite da Honra, de 1997. Essa atriz teve que raspar o cabelo, né, para fazer esse filme. E o Chris Rock acabou fazendo uma piada no Oscar, comparando a esposa do Will a essa personagem. E o Will Smith, que por sua vez ficou muito irritado, né, e foi lá e deu um tapa, deu um tapa na cara, né, do Chris. E no momento que ele foi dar o tapa, acho que até o próprio Chris pensou que era brincadeira, que ele falou, uau, o Will Smith deu um tapa na minha cara. Aí ele meio que ficou assim rindo, né? Aí depois que o Will falou pra ele tirar o nome da esposa dele, o Will falou pra ele, né, pra ele tirar o nome da esposa dele da boca dele, foi aí que ele tipo se tocou, e a galera também se tocou que não era nada de brincadeira. Eu sei, gente, que na hora que eu vi, a minha reação foi assim, eu até falei, eu falei, meu Deus do céu, mas depois eu até achei engraçado, né? Eu até achei engraçado, mesmo depois sabendo que não era brincadeira, eu falei, meu Deus, eu falei, o Will deu um tapa na cara do Chris, eu falei, Jesus. Aí eu pensei, mas se ele fez isso, se ele fez essa brincadeira de mau gosto com a esposa dele, eu falei, então foi merecido, então foi bem feito pro Chris, bem feito pra ele, né? Eu falei, quem mandou também, né, ele ser sarcástico, né, ficar de sarcaísmo, né, foi um bullying, né, que ele fez, que ele praticou. Eu até pensei, pois é, né, o Chris, no seriado dele, ele é um menino que fala que ele é muito, que na infância dele, né, na infância e adolescência, ele foi um menino que foi vítima de bullying, mas ele mesmo é sarcástico com as pessoas e gosta de fazer bullying com os outros. Então, toma ali, meu filho, porque, né, diante de uma ação, uma reação. Eu pensei assim, né, e também o repórter falou que ele já é acostumado a fazer esse tipo de brincadeiras, né? E também falou que a esposa do Will também já é acostumada a sofrer esses alvos. Então eu fiquei pensando, eu falei, caramba, mas... Eu falei, o Will, ele agiu por um impulso, né? E eu até anotei aqui, né, gente, que o Will Smith, ele é um ser humano como todo mundo, né? Ele é um ser humano como eu, como você. E... realmente, eu fiquei pensando, às vezes a pessoa abusa de você, a pessoa te xinga, né? Às vezes abusa de um, não faz nada. Aqui, cada um tem uma reação. Às vezes a pessoa faz bullying com o outro, né? Porque sabe que aquela pessoa é fraca, tem medo. E a maioria das pessoas que sofrem bullying, elas não contam, porque elas têm medo, né? Mas às vezes vai mexer com o outro, né, para ver se ele vai reagir da mesma forma que aquele que tem medo, né, de contar, né, vai mexer com o outro para ver se esse outro vai reagir da mesma forma. Então talvez o Chris fez essa piada, talvez não por maldade, e talvez ele fez, né, porque ele já está acostumado mesmo a fazer. Mas talvez ele não fez assim com maldade, mas mexeu, né, com o Will Smith, porque falou da doença, gente, falou da doença que a esposa dele sofre, com a saúde, né, uma coisa talvez que com certeza ela deve ter sofrido, e ele também, por ser marido dela, né, deve ter sofrido também junto com ela. Então mexeu ali também com a emoção, né, dele, igual minha mãe falou, que também ele estava esperando um prêmio, um Oscar, talvez ele já estava nervoso, e mexeu ali talvez com o sentimento dele, com a emoção, sabe?
E ele reagiu dessa forma, né? Talvez pelo impulso. Mas também o Chris Rock foi abusado, né, gente? Porque ele fez essa piada de mau gosto, né? Brincar. Eu acho que coisas assim que não se deve brincar em piada. Tem piadas que levam o nome de Deus, de Jesus. E se o nome de Deus, Jesus é sagrado, imagine doença, né? Dos outros. E ele mexeu com uma doença, né, gente? Então eu anotei aqui alguns pontos. Eu botei aqui que eu gosto muito do Cris, né? Como eu já falei pra vocês. E eu botei aqui, gente, que eu, Maiara, eu também já reagi assim, né? Porque eu já contei pra vocês aqui no meu canal, mas no começo do meu canal, né, eu contei que tinha uma menina que fazia bullying comigo, mas eu já sofri muito bullying na escola. Inclusive, eu ia gravar mais vídeos falando sobre isso, mas minha mãe falou: ah, Maia, você vai ficar falando dessas coisas ruins de passado. Eu já sofri muito bullying e não falava com ninguém, não contava pra ninguém, porque tinha medo, né? Um monte de pensamento na minha cabeça: ah, se eu contar, vai acontecer pior comigo. E uma vez, tinha um menino que era da minha sala de aula, acho que eu já até contei essa história pra vocês aqui, que ele implicava comigo de graça, né? Na verdade, aquela turma que eu fazia parte era uma turma de jovens assim muito perturbados, literalmente perturbados, sabe? Com a mente muito suja, né? Eles pensavam muita sujeira. E tipo, por eu não ir na onda deles, né? Não ser da laia deles, né? Eu era uma menina quieta, que gostava de estudar, estudiosa, né? Que, tipo, não ia pra escola pra fazer bagunça, né? Eu até ria, brincava, mas eu ficava mais quieta no meu canto, né? E queria estudar. Então esse menino começou a implicar comigo, a gente já era amigo, de repente desgringolou. Ele começou a implicar comigo e tal, aí ele me chamou de um nome, me xingou de um nome, que eu não vou nem pronunciar aqui pra vocês, um nome vulgar, né, que costuma se chamar mulheres, um nome vulgar. Ele me chamou de um nome, aí eu falei pra ele, eu falei, eu também, né, falei assim, eu falei, ele tá me chamando de longe, eu quero que ele venha aqui na minha cara, eu quero que ele fale na minha cara, que ele chegue aqui na minha cara e fale isso pra ele ver só o que eu vou fazer. Aí ele foi, levantou da cadeira dele, foi, veio e chamou na minha cara: você é isso. O que eu fiz? Eu dei um tapão na cara dele. Porque eu já estava revoltada também com tanto abuso, porque todo dia esse garoto implicava comigo, ele e outros, né? Acho que me falar me dá até revolta, mas já passou, né, gente? Já passou e eu também não tô aqui pra ficar guardando mágoa no meu coração, né? Porque já passou, pra que eu vou ficar guardando mágoa disso? E eu lembro que minha reação de imediato foi dar um tapa na cara dele. Ele foi também, me deu outro tapa, mas o tapa dele bateu aqui. Aí ele foi, me deu um chute, eu dei um chute nele e foi aquela briga. Mas a gente não chegou, como diz, né? A garota lá falou, a gente não chegou a rolar no chão. Mas ela falou que se a gente rolasse no chão, ela ia separar. Era outra também perturbada lá da sala. Deus que me perdoe, mas era. E eu agi também por impulso, porque eu podia ter deixado pra lá. Eu podia ter ignorado, né? Falar, ele tá me xingando, eu não sou esse nome mesmo que ele tá falando, então pra que eu vou dar ouvidos? Eu poderia talvez ter ignorado, mas não, eu preferi também, tipo, me defender. Né? Mas talvez eu fiz até, tipo, porque eu tava cansada, né? Eu já tava cansada mesmo. Nossa, aquela época, gente, sabe, meus 13, 14 anos, foi uma época muito difícil pra mim na escola, que eu sofria muito bullying mesmo, que eu tinha medo, não contava pra ninguém. E era complicado, não era mole não, gente. Deixa eu olhar aqui a Luísa. E eu dei um tapa na cara desse garoto. Eu até lembrei de mim, gente. Quando eu vi o Will, eu falei, tem coisas que realmente o nosso sangue ferve. Né? Como se diz, a gente não tem sangue de barata, né? Como se fala aí o ditado. Né? E eu acho que o Will Smith, ele agiu assim pelo impulso, né? Porque realmente, por exemplo, você vê, igual tinha aluno que falava assim, pode falar o que quiser de mim, só não fala da minha mãe, porque se falar da minha mãe, aí, né,
E eu vejo que o Will, né, ele reagiu por impulso, tanto que depois ele se arrependeu, né? Eu entrei lá no Instagram dele, ele botou lá um pedido de desculpas pro Chris. Porque tem hora, gente, que a gente realmente age por impulso, porque a gente é ser humano, ninguém é perfeito. Perfeito só Deus, mas tem coisas que realmente a gente pode evitar. Ainda mais nós que somos cristãos, né? Tanto sapo, às vezes, que a gente tem que engolir, tanta coisa, tanta afronta. Tem hora que dá vontade da gente falar, da gente discutir. Mas só que Deus nos ensina, o Senhor Jesus nos ensina a dar o quê? A dar outra face. Né? Não tem uma passagem assim na Bíblia que Deus fala? Que a gente tem que dar outra face? Então, tem momentos que a gente tem que dar outra face. Mas eu fiquei pensando, refletindo, sabe? Sei lá, gente, eu acho que, não sei, eu não posso dizer que, eu acho que eu não devo. Muitas pessoas falaram, tipo, bem feito, se fosse eu, né, também fazia o mesmo, né, mas eu acho que o Will podia ter se controlado, mas também, né, abuso, né, o Chris foi realmente abusado, ele tinha que pensar antes de ficar falando besteira. Ele tinha que pensar, né, gente, né, ele tinha que, às vezes a gente faz as coisas sem pensar, né? Às vezes a gente fala sem pensar, por isso que não é bom falar sem pensar. Eu acho que o Chris Rock falou sem pensar e o Will Smith também agiu sem pensar, né, ao ir lá e dar um tapa na cara dele. Gente, e eu fiquei sabendo que esse é o primeiro Oscar que o Will recebeu, eu fiquei até surpresa, eu falei, o Will Smith recebendo o primeiro Oscar da vida dele, né, porque o Will Smith já é um cara aí, né, que desde os anos 80, minha mãe falou, meu Deus, ele já era para ter recebido há muito tempo. Diz que ele recebeu pelo filme que ele fez, King Richard, né, ele interpretou o pai das tenistas Serena e Venus Williams, né? Ele fez esse filme e recebeu o Oscar por esse filme. Será que esse filme tá na Netflix, gente? Agora eu dou até curiosidade, eu quero até ver esse filme. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi, deixa eu ver aqui, peraí, gente, a atitude de Denzel Washington, né, gente? Que Denzel Washington é um grande amigo aí do Will. Eu até anotei aqui que antigamente eu via mais garotos com esse nome, Washington. Na minha turma mesmo tinha menino com esse nome, Washington. Hoje em dia eu não vejo mais o Washington. E o Denzel ali tentou, né, acalmar o Will depois do ocorrido, né? E se mostrou amigo. Até na hora que o Will recebeu o prêmio, eu vi um vídeo na internet que o Denzel Washington vibrou, né? Porque o Will ali recebeu, ele ganhou, acho que na quarta, esse é o nono, quarto. Eu sei que já teve 94 Oscars, né? Esse é o Oscar 94. O Will ganhou o prêmio no Oscar 94. E o Denzel Washington vibrou, né? Com a recebida do prêmio do Will. O Denzel Washington, eu sei que no texto no Instagram dizia assim, que esse que é o verdadeiro amigo. Eu falei, eu acho que essa pessoa, né, que colocou esse post, colocou até assim pra trocar, né, um pouco a fita desse negócio de tapa de Will. No Chris, ele botou que que esse é o verdadeiro amigo, que vibrou ali com o prêmio, né, do Will Smith. Ficou feliz por o Will ter recebido, não é uma pessoa egoísta. Esse é um amigo de verdade. E o Will até falou que o Denzel falou pra ele, eu anotei aqui, gente, ó. No seu momento mais alto, tenha cuidado, é quando o diabo vem pra você. Vem pra você. O que o Denzel quis dizer com essa palavra? E foi antes, né, do Oscar começar, minha mãe falou, já era Deus avisando o Will. Que no momento ali de alegria, de felicidade, ver essa coisa, né, pra acabar com a noite do Will, ou pra fazer ele sair do sério, e ele tipo meio que caiu, né? O Will caiu no momento em que ele reagiu dessa forma, dando um tapa no Chris. Ele, né?
aquela situação veio pra, tipo, pra acabar com a alegria dele, né? Gente. Mas depois, né, o Will veio com seu discurso. Eu até anotei aqui de uma coisa certa, que o Will ama aquela baixinha dele, hein? O Will ama a esposa dele, porque se ele defendeu a esposa dele assim, é porque ele a ama muito, né, gente? E na hora, né, de receber o prêmio, o Will fez um discurso, né, falando, ele até se comparou com o personagem dele, né, do filme, ele interpretou Richard. Ele falou que ele é um defensor da família, que ele está sendo chamado para proteger a família como seu personagem, para amar e para proteger pessoas, né? Acho que ele quis dizer isso. Eu acho que ele quis dizer que ele, tipo, né, protegeu, né, a esposa dele. Primeiro eu entendi que, tipo, ele era um cara que ele... Eu acredito que o Will seja um cara tranquilo, que seja um cara assim que não... Eu nunca vi assim polêmica. Também, né, porque aqui no Brasil se fala mais de atores do Brasil, mas tipo assim, nunca vi o Will Smith metido em polêmica. Pelo contrário, eu ouvi falar que para ele ter sucesso na carreira dele, ele teve que se desviar dos maus caminhos, das más amizades, né, como drogas, vícios, senão ele não seria bem sucedido. Para amar e proteger as pessoas, ele falou que nesse meio temos que suportar abusos, desrespeito, sorrir fingindo que está tudo bem. Ele quis dizer que nesse meio artístico, né, tem que se fingir que é uma coisa, mas não é. E que também você tem que dar sorrisos falsos, né? Sorrir, mas fingindo que está tudo bem, mas não está tudo bem. Gente, eu vou dar uma corrida aqui, mas eu já falei tudo que eu queria falar por causa do tempo do vídeo, né? Da memória também do celular. E eu achei engraçado quando ele falou que a mãe dele não pôde ir porque estava tricotando com as amigas. O Will Smith, como sempre, né, gente, fazendo uma piadinha. Então, gente, o que eu entendi dessa situação é que o Will Smith é um ser humano como eu, como você, e que ele agiu com impulso, mas eu tenho certeza que depois, né, como ele colocou aquele pedido de desculpas, ele se arrependeu, esfriou a cabeça, pensou bem e viu talvez que ele nem precisava fazer isso, né? E é isso, gente. Eu acho que nós somos seres humanos e que a gente também tem nossos momentos de ira, de fúria, né? Eu acho que tem até momentos mesmo que a gente tem que se defender, até mesmo batendo, né? Mas eu acho que a gente também tem que saber se segurar, né? Porque às vezes, às vezes você vai xingar uma pessoa, a pessoa te xinga, tu vai xingar ela, o que tu vai ganhar com isso? Às vezes é melhor você ficar quieto no seu canto, né, e deixar aquela pessoa pra lá. Se ela era desse jeito, por que você vai ficar andando atrás dela? Bem, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Beijo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal. E me contem aí também o que vocês acharam da atitude do Will Smith. O que vocês fariam no lugar dele? O que vocês acharam aí dessa atitude? Tá bom, gente? Uma última coisa que eu anotei aqui, esqueci de falar. Ainda bem que foi só um tapa, né, gente? O tapa também nem foi assim de mão cheia. Não foi um soco, né, gente? Porque um soco do Will, meu Deus do céu. Minha mãe, eu falei, mãe, ainda bem que foi só um tapa. Minha mãe, mas eu não quero levar um tapa do Will, não. Um tapa dele já é quase um soco. Gente, mas ainda bem que foi só um tapa mesmo. Mas isso vai ficar, como o Chris mesmo falou, né? Vai ficar na história da televisão e na história do Oscar. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Desculpa aí pelo vídeo longo. Beijo, beijo.